eu mesmo conduzindo os meus passos e jogando para Ele, eu estou totalmente fora de sangue. Não é verdade? Pense nisso, daqui a pouco a gente canta mais uma estrofe. Meus irmãos, nós meditaremos nesta noite sobre um assunto que é muito importante para todos nós. É a busca do conhecimento, a busca do entendimento, a busca de conhecer a palavra de Deus. Eu quero apresentar para vocês a capa de um livro e perguntar quem conhece esse livro. Está na tela. Dá para ver? Quem conhece esse livro? Pouca gente. Quem já leu esse livro? Menos gente ainda. Amém. Muito obrigado. Pode liberar a minha tela. Este livro, meus irmãos, ele é novo, ele tem uns 5 a 6 anos na praça. Esse livro é a declaração de fé das Assembleias de Deus, também chamada de o credo, o nosso credo, também dito em que cremos. Este livro tem 24 capítulos. O último capítulo é totalmente dedicado à família. E durante os seus capítulos, ele disserta quase todas as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. A equipe, servos de Deus, de homens de Deus, que compilou esse livro, se interessou muito, se dedicou muito, passou uma boa temporada estudando, pesquisando, para criar a nossa declaração de fé. E depois foi aprovado pela igreja, pelos pastores, pelas convenções estaduais, pela convenção geral, e ele tornou-se o nosso livro de cabeceira juntamente com a Bíblia. Toda doutrina que a Assembleia de Deus
sermos fortes, fortalecidos na fé, para enfrentarmos as lutas, as batalhas, as dificuldades, os impropérios, os obstáculos, as críticas, os levantes. E é isso, a gente vence por graça. E precisamos de conhecimento para aplicarmos a palavra de Deus na vida das pessoas. Se nós não tivermos o conhecimento da palavra para aplicarmos a palavra, as pessoas não entenderão, não compreenderão. E como elas se converterão, como elas aceitarão Jesus, se a nossa mensagem não for clara, não for uma mensagem esclarecida, se nós não provarmos pela Bíblia que só Jesus é o Salvador. Então, por isso é importante, se você quer ir para alguma cidade, para algum bairro, para algum local, que você tenha conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da estrutura administrativa do trabalho, mas que você também tenha graça. Tenha graça. Por isso, busque o batismo com o Espírito Santo, busque os dons espirituais, não seja um crente frio. Tem crente que não é frio, é gelado. Parece que está na geladeira a 2 ou 3 graus abaixo de zero. E o crente não pode ser gelado. O crente tem que ser crente quente. Crente quente. O inimigo não tem medo de crente gelado. Crente frio, o inimigo vai se andar com ele. Mas quer ver o inimigo ficar apavorado, o crente seja quente. O crente seja quente. Aí a coisa acontece com mais rapidez. Eu conheço a história de um trabalho aqui no Brasil, não vou citar o estado nem a cidade, onde um obreiro que trabalhava ali era desses obreiros gelados, desanimado, coitado, parado. E a igreja sofreu uma tribulação grande. Tribulação, era crente brigando, era crente atribulado, crente com confusão, faz confusão com um, faz confusão com o outro, mexe com um, mexe com o outro, nunca vi. E na verdade, o ministério daquela igreja resolveu transferir o irmão para outro local. E aí foi o outro irmão para substituí-lo. O outro irmão, quando chegou, passou 15 dias observando o comportamento da igreja. Aí viu aquele, era mais um mercado do que um culto. Ele deu uma palavra: olha, irmãos, a partir de hoje, aqui vai ser culto. Não é lugar de venda, nem de compra, nem de conversa, nem de pergunta, nem de leva a entrar, nem disse que disse. Vai ser culto. Se não for para ser culto, fique em casa. Só vem quem vai cultuar a Deus. Aí o povo se assustou assim, né? Não chegou zangado, não chegou colocando ordem na casa. Aí começou logo um projeto de oração. Todo culto eu quero meia hora de oração de joelhos. E os irmãos tiveram dificuldade porque não estavam acostumados a orar de joelhos. Nem oravam sentado nem de pé. Era 15 minutos de oração, era só conversa. E aí alguém começou a orar, e Deus começou a operar. E outras pessoas começaram a aderir ao projeto. A igreja começou a se animar. O povo começou a ouvir a palavra. Jesus começou a alegrar os corações. Algumas pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E aquela bagunça que era o culto suspendeu. E aí diz o testemunho
quais são ensinadas nas igrejas desde a chegada dos pais dos missionários fundadores, Daniel Berg e Bonavini, definindo que a igreja crê e professa as suas origens, tendo a Bíblia Sagrada como a maior autoridade inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Apenas a declaração de fé compilou, juntou em um livro todas as práticas doutrinárias da igreja, todos os ensinamentos, embora também de forma sucinta, mas de uma forma muito objetiva, muito clara e muito direta. E estas doutrinas começam desde o período dos pais da igreja, os missionários fundadores, Daniel Berg e Bonavini, que vieram da outra América, sendo eles suecos, e trouxeram o pentecostalismo para o Brasil. Eles lá foram batizados com o Espírito Santo, naquele avivamento da Rua Azusa e coisa parecida, e vieram para o Brasil só os dois trazendo a labareda de Deus, o fogo de Deus, a lareira de Deus. Só dois conseguiram incinerar o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E você, meu irmão, pertence a esse movimento pentecostal. Não é neopentecostal, nem é tradicional, é pentecostal. Crente pentecostal, busca o batismo com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. O Senhor tem 9 dons espirituais à disposição desse crente, é só ele buscar. Se ele buscar, se ele clamar, o Senhor lhe revela, lhe mostra, lhe enche, lhe adorna, e ele se torna uma praça viva nas mãos de Deus, uma labareda nas mãos do Senhor. Aleluia! Muito bem, nosso credo, profissão de fé cristã, que significa eu creio. Então, em que é que eu creio? E vamos ver aqui em resumo bem profundo em que eu creio. É a nossa declaração de fé. É um conjunto de princípios, regras, doutrinas, pelos quais se rege uma pessoa ou uma instituição, a igreja. Primeiro, eu creio, diga comigo, eu creio na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Você crê que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus? Única regra infalível de fé e prática? Em termos de salvação só tem a Bíblia, porque a Bíblia fala de Jesus, o Salvador, para a vida e o caráter do cristão. Ela não serve só para a salvação, serve também para a vida e o caráter do cristão. A ética, a moral que o cristão deve ter aqui. Louvado seja Deus. Eu creio, diga de novo, eu creio em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas. Que é isso? É a nossa Trindade. Você crê na Trindade? Aí aparece lá o exaltadinho dizendo: a palavra Trindade não está na Bíblia. Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, a Bíblia toda revela a Trindade. Não é porque a palavra não está inserida no texto bíblico que a Trindade não existe. Quem é a Trindade? Diga comigo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são pessoas completamente definidas, mas são iguais em essência. Glória a Deus. Mesmo poder que tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo. Eu tenho que saber disso, você tem que saber disso. Se a gente não souber
souber disso, qualquer pessoa encabela a gente. Qualquer pessoa traz uma mensagem diferente. Qualquer um desvirtua. Então nós já vimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Continuando, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por processo evolutivo. Nas escolas, infelizmente, procura-se ensinar para as crianças que o homem é produto da evolução, que o homem não é produto da criação, porque se o homem é produto da criação, e se eles disserem isso na escola, eles estão pisando no que eles criaram, no que eles inventaram. Mas na verdade, o homem não é fruto da evolução, é fruto da criação. Deus criou o primeiro homem, o Adão, do jeito que você é, né, do jeitinho? E Deus criou a primeira mulher, Eva, do jeito que você é. Não teve evolução nem para lá nem para cá. Teve o quê? A diferenciação das raças, a separação das raças. E o Senhor criou as diversas raças. Mas o Adão é parecido com você, e a Eva é parecida com você. E quando as pessoas querem que você creia na evolução, eu acho até uma injustiça com os primatas que não evoluíram. Porque se você for na África, for aqui pelo Brasil, qualquer certo, você encontra vários primatas do mesmo jeito. Porque aqui uns evoluíram e os outros não. Uns foram privilegiados e os outros não. É interessante? Então essa é uma teoria muito fraca. Teoria da evolução, descarte, é criação. Eu fui criado por Deus, você foi criado por Deus. Nós somos gerados no ventre da nossa mãe por Deus. Isso ninguém pode tirar da nossa mente. E você precisa saber disso, meu irmão. Eu creio, diga, no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Vamos tentar melhorar um pouquinho isso aqui. Filho unigênito quer dizer o quê? Único. Aí você diz agora, pastor, me ensinaram que eu sou filho de Deus. Eu já li na Bíblia que eu sou filho de Deus. E agora? Só Jesus é o filho de Deus? Não deu para fazer confusão? Porque tem gente que faz confusão na cabeça de crente nessa expressão. Escute, Jesus é o Filho único de Deus. Nós todos somos filhos por adoção, mediante Jesus Cristo. Nós fomos adotados pelo Senhor nosso Deus, graças a Jesus Cristo. E esta adoção divina não nos diferencia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus repartirá conosco toda a sua herança. Então fique alegre, feliz, você é filho de Deus por adoção. Deus lhe adotou, Jesus lhe salvou e Deus lhe adotou. Você é filho de Deus, tenha firmeza nessa mudança. O texto diz: Jesus plenamente Deus e plenamente homem. Jesus era 100% divino e 100% humano. 100% divino, Jesus, o Verbo de Deus, o capitão dos exércitos celestiais, que estava sentado à destra de Deus. 100% humano, Jesus veio e encarnou-se no ventre da bendita Virgem e nasceu como um ser humano, com osso, com pele, com todos os detalhes e órgãos que o ser humano tem. Como divino, Jesus curou
Como divino, Jesus não poderia nos salvar no Calvário, mas como humano, Jesus conseguiu nos salvar. Como divino, Jesus não teria sangue, como humano, Jesus tinha sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Não eram dois Jesus, era um Jesus com duas naturezas, a divina e a humana. Glória a Deus. Muito bem, em sua concepção e no seu nascimento virginal. Isso aqui complica muita gente. A mãe de Jesus, a bendita Virgem Maria, segundo a Bíblia, ela era virgem antes de Jesus ser gerado no seu ventre. Jesus foi gerado no seu ventre, ela continuou virgem. Jesus cresceu no seu ventre, ela continuou virgem. Chegou o dia de Jesus nascer, ela teve o seu filho e continuou virgem. Agora, depois que Jesus nasceu, que ela já era esposa de José, ela teve um relacionamento conjugal com José. A Bíblia diz isso. E aí nasceram outros filhos. Jesus tinha irmãos e irmãs. Jesus tinha irmãos e irmãs. Maria foi virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. A Bíblia diz que quando o anjo se manifestou a José e falou do projeto, que era um projeto divino, porque José já estava querendo deixar a esposa ou a moça que estava noivo, o anjo disse: ei, não faça isso. O que nela está gerado é do Espírito Santo. E a Bíblia diz que José não a conheceu até que deu a luz ao seu filho primogênito. Agora, que confusão é essa entre unigênito e primogênito? Jesus, unigênito de Deus, único. Jesus, primogênito de Maria, primeiro. E onde há primeiro, também há segundo. Senão não seria primogênito, seria unigênito. E aí você já derriba qualquer argumento contrário que venha dizer que Jesus não teve irmãos. Jesus teve irmãos e irmãs. Agora, Jesus foi o primogênito, o primeiro de Maria. Deu para entender? Então digam comigo: Jesus, Filho unigênito de Deus. Ou seja, Filho único. Jesus, Filho primogênito de Maria. Ou seja, o primeiro. Ela teve mais alguns. Agora uma pergunta para vocês responderem: José era o pai de Jesus? Tem gente que não poderia. Vou até tomar, meu Deus. Eu pensei isso que passava. José, esposo de Maria, era o pai de Jesus? Não tenha dúvida disso. O pai de Jesus é Deus. José era o marido de Maria. E a ele coube também a responsabilidade de acompanhar o nascimento e a infância e o crescimento de Jesus. Alguém tem dúvida? Sim ou não? Continuando, meus irmãos. Em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Ressurreição corporal. Você já ouviu alguém dizer que Jesus não ressuscitou corporalmente? Ou era só uma assombração, ou era só um vento, ou era só uma alma? O corpo de Jesus foi colocado na sepultura. Você lembra? O texto sagrado diz:
E na manhã do terceiro dia, quando aquelas mulheres vieram para aromatizar o corpo de Jesus, a pedra estava revolvida. E elas não encontraram o corpo de Jesus. Se Jesus tivesse ressuscitado só na alma ou no espírito, o corpo estaria lá. Só estavam lá os lençóis. Mas chegou um apóstolo e entrou dentro da sepultura e só encontrou os lençóis. Inclusive tinha um lençol dobrado, né? O outro chegou e viu também. Então Jesus ressuscitou corporalmente. O corpo dele não sumiu, não desapareceu. O corpo dele só passou pela transformação gloriosa, metamorfose gloriosa, de um corpo carnal se transformou em um corpo espiritual. Deixa eu dar uma notícia boa para vocês, para vocês darem glória para Jesus. Olha aí para o seu corpo, olha aí. Seu corpo é belo, é bonito, não é? Pois veja bem, se Jesus viesse agora, esse seu corpinho aí que você tem, ele não morreria, ele seria transformado. Ele não ficaria aqui por cima dos bancos, no piso da igreja. Seu corpo seria transformado em corpo glorificado. Pastor, mas eu já acho o meu corpo muito belo, muito bonito. Não se preocupe que o corpo glorificado é 100 vezes mais belo, 100 vezes mais bonito do que o corpo que você tem, meu irmão. Aleluia! Se anime, você vai ter corpo glorioso. Escute outra coisa. Você vai morar onde Jesus mora. E olha o que Jesus falou em oração com o Pai. Jesus disse: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, eles estejam também comigo, para que vejam a minha glória, com que me tens amado, porque tu me tens amado antes da fundação dos séculos. Então, no lugar que Jesus mora, no corpo glorioso, você vai morar também naquele corpo glorioso que o Senhor me dá. Pastor, e se não der tempo, se eu morrer aqui antes de Jesus vir? Não se preocupe. Morre só a carne. Seu espírito fica vivo e volta para Deus. No dia do arrebatamento da igreja, você encontra isso no livrinho que eu lhe falei. No dia que a trombeta explugir, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, quando aquela trombeta explugir, o som dela é tão poderoso, ele será ouvido pelos que dormiram em Cristo. Na mesma cova podem ter colocado 5, 6, 8, 10 corpos de crente, todos eles ressuscitarão corporalmente em corpo glorificado, em corpo glorioso. E quem estiver vivo aqui, como eu já disse antes, será transformado. Você não está animado com isso? Realmente, quando a pessoa morre velhinho, velhinha, né? Morre com o corpo todo estragadinho, né? Fica magrinho, perde aquela aparência, aquela beleza física da juventude, né? Então você não vai ressuscitar naquela situação. Você vai ressuscitar no corpo belo e bonito. Corpo glorioso. Maravilha do céu, glória a Deus. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Eu creio. Está diminuindo eu creio. Eu creio. Oh, maravilha. Do Espírito Santo. A terceira pessoa. A Santíssima Trindade. Consubstancial. Com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que vence o mundo do pecado
o mundo do pecado, da justiça, do juízo, que regenera o pecador, que fala por meio dos profetas, fala por meio dos seus enviados e continua guiando o seu povo. Olha que coisa gloriosa. Vamos aqui pensar um pouquinho sobre isso. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, junto com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é vivificador. Que é isso? Dá nova vida. Quando a gente estava no mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação, que entrou na nossa vida foi o Espírito Santo através da palavra que ele enviou, e o Espírito Santo nos convenceu, porque ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nos convenceu que nós éramos um pecador rebelde, do jeito que estávamos indo para a condenação eterna, mas somente Jesus poderia nos perdoar, e nós abraçamos essa mensagem. Então ele nos vivificou, e Paulo diz, nos deu vida juntamente com Cristo, e da graça sois salvos. Nos convenceu do pecado e nos mostrou a justiça e o juízo de Deus. Este mesmo Espírito Santo é ele que promove a regeneração da nossa vida. Que é a regeneração? É a mudança, é a transformação. Como diz o poeta, que mudança em mim fez o meu com Jesus e doeu ao meu coração. O Espírito Santo vai nos convencendo de tudo aquilo de errado que a gente fazia, e aquilo vai ficando enojado para nós. Chega um momento que você sente até vergonha do que fazia, sente até nojo do que fazia, porque a sua mente é esclarecida, o seu entendimento é aberto, e você entra no processo de regeneração e vai sendo transformado de glória em glória. O que acontece? Cada dia você tem que ser uma pessoa melhor. Cada dia você tem que ser um crente melhor. Eu fico muito assustado com o crente que há 10 anos atrás era uma pessoa tão maravilhosa, hoje é uma pessoa diferente. Tinha um comportamento cristão, hoje tem um comportamento anticristão. Andou para trás. O crente não é assim, o crente anda para frente. A caminhada do crente é constante e ascendente. Constante e ascendente, melhorando, melhorando. Cada dia se converte mais, cada dia é mais transformado, cada dia se limpa mais, cada dia abandona mais o mal, cada dia abandona mais o pecado. E esse é o processo regenerativo. E aí que o Espírito Santo nos fala através dos dons espirituais e através das pessoas que o Senhor escolhe para serem seus mensageiros. Glória a Deus. Está tudo bem? Vocês não estão entendendo? Pode dar um glória a Deus mais animado. Eu creio na pecaminosidade do homem. Ele peca por natureza. O salmista Davi disse: eu nasci em pecado, e em pecado já me concedeu meu nome. A natureza pecaminosa, adâmica, já está dentro do ser humano. Só Jesus tem misericórdia do ser humano. Só Jesus liberta este homem do pecado. Então, na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus. O pecado nos destitui, o pecado nos tira, o pecado nos separa.